Sou o homem a quem chamaram Dom Casmurro. O nome veio depois. Antes fui Bentinho. Agora sou apenas alguém que se recolheu para dentro da própria memória. Reconstruí a casa da infância, não por apego à arquitetura, mas por tentativa. Quis ver se repetindo os espaços, repetiria as certezas. Falhei. Restou-me escrever. Escrevo para atar as duas pontas da vida, ainda que o nó permaneça frouxo. Cresci sob a promessa de minha mãe, Dona Glória, viúva, piedosa, firme. Prometera a Deus fazer de mim padre, se eu viesse ao mundo com saúde. Vim, e desde cedo senti que minha vida não me pertencia inteiramente. Chamavam-me Bentinho, e o diminutivo parecia adequado à minha natureza hesitante. Ao lado de nossa casa morava Capitu. Crescemos juntos, dividindo o muro, os cochichos, os segredos pequenos. Seus olhos sempre me inquietaram. Não eram olhos passivos. Eram olhos que pareciam pensar. Mais tarde chamei-os de olhos de ressaca, porque não apenas olhavam, puxavam. A amizade virou afeição. A afeição virou amor. Não houve ruptura entre uma coisa e outra. Apenas um deslizar contínuo, como acontece com quase tudo que é decisivo na vida. Quando a promessa do seminário começou a pesar, José Dias, agregado da casa, fez-se intérprete da vontade divina. Falava-me de vocação, de honra, de sacrifício. Capitu ouvia em silêncio e depois falava comigo. Não rezava, pensava, calculava. Onde eu via medo, ela via solução. Fizemos um pacto para evitar o destino religioso. Não foi um pacto declarado. Foi um entendimento. Capitu sempre compreendeu antes de perguntar. Ainda assim, fui para o seminário. Ali conheci Escobar. Desde o primeiro contato, Escobar me impressionou. Não por exuberância, mas por firmeza. Enquanto eu refletia demais, ele decidia. Enquanto eu hesitava, ele avançava. Falava pouco, mas cada palavra parecia já testada. Não demonstrava conflitos morais desnecessários. Não se culpava por existir. Admirei-o. Talvez tenha sido aí o primeiro erro. A admiração cria comparação, e a comparação nunca é neutra. Tornamo-nos amigos. Conversávamos longamente. Eu expunha minhas dúvidas. Ele oferecia soluções práticas. Havia nele uma inteireza que me faltava. Quando deixei o seminário, libertado pela morte de um parente que desatou a promessa de minha mãe, Escobar já era parte da minha vida. Casei-me com Capitu, formei-me, trabalhei. Tivemos conforto suficiente para não nos preocuparmos com o amanhã. Reencontrei Escobar, agora casado com Sancha. Formamos um quarteto. Visitávamo-nos com frequência. Havia alegria, conversa, projetos. Foi então que comecei a notar pequenas coisas. Nada que se pudesse chamar de fato. Capitu e Escobar entendiam-se com rapidez. Concordavam antes de discutir. Chegavam às mesmas conclusões por caminhos semelhantes. Disse a mim mesmo que era afinidade de temperamento. Ambos eram práticos. Ambos resolviam. Eu observava. Uma tarde, vi Capitu à janela. Olhava demoradamente para fora. Perguntei-lhe o que via. Respondeu-me sem precisão. Nada havia ali que justificasse aquele olhar concentrado. Não foi o objeto que me inquietou, mas a intensidade. Pela primeira vez, interpretei em silêncio. Não perguntei mais. Guardei. Nasceu nosso filho. Escobar sugeriu o nome, Ezequiel. Aceitei sem resistência. Naquele momento, não vi problema algum. Só mais tarde o nome ganhou peso, como se sempre o tivesse tido. Os anos passaram. Observei mais. Ezequiel crescia. Seus gestos começaram a me incomodar. Havia nele algo que não reconhecia como meu. Dizia a mim mesmo que era imaginação, que todo pai vê defeitos onde não existem. Ainda assim, observava. Então Escobar morreu. Foi uma morte súbita, afogamento. Recebi a notícia sem preparação.
A ideia de Escobar morto parecia incompatível com a imagem que eu tinha dele. Escobar era firme demais para morrer assim. Ainda assim, morreu. Fui reconhecer o corpo. No necrotério, vi-o estendido. O rosto conservava uma estranha serenidade. Não havia ali drama, apenas interrupção. Pensei em sua energia, em sua vida ativa, em como tudo cessara sem aviso. Não chorei, observei. No velório, fiquei atento. Observei todos. Observei Capitu. Ela aproximou-se do caixão. Fitou o cadáver demoradamente. Não chorava convulsivamente. Não se descontrolava. Olhava. Aquele olhar me atingiu como um retorno. Era o mesmo olhar da janela. A mesma concentração silenciosa. O mesmo recolhimento intenso. Não afirmo que vi desejo. Vi ligação. Não foi um instante apenas. Foi um tempo prolongado. Tempo suficiente para que minha memória ligasse os pontos. A janela. O convívio. As afinidades. O filho. O nome. Tudo se reorganizou dentro de mim naquele momento. Saí do velório diferente. Não levei provas. Levei convicções. A razão ainda tentava discutir, mas o sentimento já havia decidido. Quando a mente precisa defender o que o coração escolheu, ela encontra argumentos. A partir daí, reli o passado. Cada gesto de Capitu ganhou novo significado. Cada palavra tornou-se ambígua. Cada silêncio eloquente. Não a confrontei. Preferi o método. O desgaste lento. A ironia contida. O afastamento progressivo. Capitu percebeu. Falou comigo. Negou. Não implorou. Defendeu-se com dignidade. Essa dignidade, para mim, soou como frieza. Talvez porque eu já não buscasse verdade, mas confirmação. O convívio tornou-se impossível. Decidi afastá-la. Enviei Capitu e Ezequiel para a Europa. Fiquei. Capitu morreu longe. Recebi a notícia sem alívio nem dor aguda, apenas com a sensação de que algo ficara inconcluso para sempre. Anos depois, Ezequiel veio visitar-me. Já homem, bastou vê-lo entrar para que a antiga suspeita se erguesse inteira. Gestos, olhar, postura. Escobar estava ali, refeito. Não precisei de esforço para enxergar. Pouco depois, Ezequiel morreu de febre. Vi desaparecer a última possibilidade de resposta. Agora estou só. A casa está refeita, a vida não. Apresento minhas provas, ainda que saibam a dúvida. O olhar no velório, a semelhança do filho, o nome escolhido, a cena da janela, afinidade de temperamentos. Nada afirmo que não tenha visto. Nada provo que não tenha sentido. Escrevo porque escrever é o único modo que encontrei de manter a dúvida viva sem enlouquecer. Talvez tenha sido traído. Talvez tenha inventado a traição para justificar minha solidão. Entre uma hipótese e outra, vivi. A dúvida é o que me resta.